A reforma da Previdência proposta pelo governo de Mato Grosso prevê os mesmos moldes da reforma aprovada pelo governo federal. Deputados estaduais que fazem oposição ao governador Mauro Mendes diz que os parlamentares não tiveram tempo para discutir e analisar todo o conteúdo da proposta. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo PROS, João Batista. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Nayara. Todos que nos assistem aí. Boa tarde. Deputado, a Nayara citou aqui algo que o governo tem dito de que a reforma aprovada aqui em Mato Grosso segue os mesmos moldes da reforma que foi aprovada pelo governo federal. Mas com os aposentados foi diferente, não foi? Sim, na verdade... Porque aqui é o seguinte, eles vão pagar, quem não pagava vai passar a pagar 14%. De 0 vai para 14%. No governo federal não foi isso o que foi aprovado, correto? Correto. Na verdade, essa história de que estamos apenas cumprindo aquilo que a Emenda Constitucional 103 já determina, ela não é bem assim. Tanto é que lá também diz que se o governo, os estados quiser, também pode fazer a chamada alíquota progressiva. Ou seja, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. E por que o governo ele não mandou dessa forma? Na reforma do governo federal, a isenção dos aposentados é de a partir de até quanto? Até quem recebe o teto da Previdência, que é de 5.830. Que agora é R$6.000 em função do reajuste do salário mínimo. O governo de Mato Grosso ele já inovou nessa questão da reforma da Previdência Social, taxando também os aposentados. Inclusive, diga-se de passagem, inclusive aqueles que ganham um salário mínimo. Porque a emenda que passou, isentando os que ganham abaixo de 3, foi uma emenda da Assembleia Legislativa. Ou seja, pode ser... o senhor está falando da questão do governo, né? Sim. Ainda falando da questão dos aposentados, vai ser taxado em 14% os aposentados que ganham acima de 3 mil, mas que antes não contribuíam com esses 14%. Ou seja, vai comprometer aí quase R$500 na renda desses aposentados. O valor, mesmo sendo 3 mil, não está ainda muito abaixo, deputado? Sim, né, com certeza. Na verdade, se você pegar hoje, como disse o Lúcio, o teto da Previdência vai para em torno de R$6.000. Desses 6 mil, você já vai tirar ali, já vai haver ali um desconto do imposto de renda, vai ter ali o desconto dos empréstimos. Vai que ficar quase R$2.500, até um pouco abaixo. Até menos do que isso. Porque muitos dos aposentados, embora a lei diga que o servidor público poderá comprometer até 30% da sua margem consignada, mas se você pegar o lerite da grande maioria, ele já está com 40% comprometido. E é a única salvação, muitas vezes, para ele poder pagar alguns exames mais complexos. Muitas vezes, para fazer uma reforma na casa dele, ele vai lá no banco e ele antecipa. Né? Nós temos que levar em consideração que, durante sucessivos governos, e não é só do governo de Mato Grosso, o pessoal está travando aí uma campanha pesada para mostrar para a sociedade que todo servidor público é marajá, que todo servidor público é improdutivo, que todo servidor público ganha bem para não fazer quase nada. Você fala que é uma campanha do governo? Proposital, ela não é uma coisa por acaso, e não estou falando só do governo. Na avaliação do senhor, por que essa cruzada contra o funcionalismo? Na verdade, eles têm que mudar essa visão que eles têm, de que gasto com o servidor público, aliás, o que eles pagam ao servidor público é gasto, que não é gasto, é investimento. Quando se fala, olha, a folha de pagamento é de 12 bilhões. O serviço público, ele não constrói um produto e o vende ou entrega. Ele presta o quê? Serviço. Serviço você paga em torno do quê? Mão de obra. É a mesma coisa de você pegar uma empresa que entrega, uma terceirizada, que entrega apenas a conta de energia da Energisa. Essa empresa, qual vai ser a maior despesa dessa empresa? É o pagamento do funcionário, que é o funcionário que vai lá entregar. É o papel que ele imprime e o pagamento do funcionário. Então, o que eles querem, na verdade, isso é proposital, é aquela questão de acabar com o serviço público, delegando para a iniciativa privada a maior parte do serviço hoje prestado por esses servidores. Porque na iniciativa privada também é muito mais fácil de você precarizar o local de trabalho, de você pagar um salário menor, de não ter direitos garantidos, e principalmente agora, depois da reforma trabalhista que nós tivemos aí no Brasil. E aí como que fica, deputado? Os aposentados
que não pagavam a Previdência passam a pagar 14%, tendo um impacto aí para quem ganha a partir de 3 mil de quase R$500. Na outra ponta, na lei do orçamento, aprovam o aumento do 12º dos poderes. Por que esse tratamento diferenciado aí? Os poderes precisam mais do que os aposentados? Eu vou muito além do seu discurso, Lúcio. Não só é uma disparidade naquilo que o governo faz com aquilo que o governo fala, porque ele poderia muito bem fazer o seguinte: olha, nós não vamos encaminhar o que os poderes falam, que é apenas a recomposição do INPC. O servidor público não está tendo o seu INPC suspenso? Mas os deputados aprovaram isso. O governo encaminhou, mas os deputados aprovaram. Sim, o orçamento do Estado tem que ser aprovado na casa. O que não teria que passar seria esse ponto do orçamento. Porque o orçamento do Estado ele tem que passar, porque senão o Estado não funciona. Mas os deputados não quiseram mexer nisso. Não, houve sim tentativa de, inclusive com emendas, para suprir não só esse ponto, mas vários outros. Infelizmente, e aí deixando bem claro, são 24 parlamentares, cada um tem a sua concepção de voto. Eu, por exemplo, votei contrário à reforma da Previdência. Muitos votaram favorável à reforma da Previdência. Eu entendo que isso, mais do que um confisco, como disse o deputado Lúdio, isso é um roubo aos cofres dos aposentados. Mas, infelizmente, muito do que passa pela Assembleia não é votado pelos 24, não é vontade dos 24. Eu, por exemplo, não vejo razão nenhuma. A Assembleia Legislativa, por exemplo, não houve aumento. E a Assembleia Legislativa abriu mão de 47 milhões para o governo do Estado para esse ano, para que fosse distribuído em diversas áreas, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, da segurança. Fez o caminho inverso de outros poderes. Deputados, vamos aqui à participação do nosso telespectador via WhatsApp. Vamos à tela. Boa tarde, Lúcio. Gostaria de saber do deputado João Batista se ele pode falar para a população mato-grossense quem é a empresa, qual é a empresa que foi contratada para fazer os estúdios do projeto 668, Cota Zero. Se houve licitação, quem são os doutores e quanto tempo vai durar? O doutor Mirelli ou doutora Mirelli? Doutor Mirelli. E, na verdade, já chegou vários questionamentos sobre isso, de que agora o governo contratou uma empresa para o estudo do Cota Zero. Nayara, eu ainda não tenho conhecimento dessa empresa, não sabemos ainda em que linha que essa empresa vai fazer os estudos, e eu reafirmo o seguinte: vai depender muito da vontade de quem contratou. Se ele disser, olha, eu só quero que dê uma olhada se é possível a gente suspender a pesca no estado de Mato Grosso, por isso e aqui, ele vai colocar nos estudos. O que tem que ouvir, eu acho que não tem estudo melhor para se realizar na área ilustre nessa altura do campeonato, é uma visita na região ribeirinha do estado de Mato Grosso. Nós tivemos em Santo Antônio, Barão do Melgaço, região do Araguaia, região oeste do estado aqui, Cáceres, Pontes e Lacerda. O que nós temos que analisar é que os únicos que retiram peixe do rio não é o pescador. Nós estamos vendo o draga funcionando aqui, na beira aqui do rio Cuiabá, aqui dentro da cidade. Em época de Piracema, essas dragas elas sugam bilhões de alevinos. E por que então não baixa normativa proibindo que esse trabalho seja feito durante o período da Piracema? Então, assim, eu já declarei meu voto há bastante tempo. Não é um voto populista, diga-se de passagem, Lúcio e Nayara e a todos que estão nos ouvindo nesse momento, mas é um voto de quem já esteve conversando com os ribeirinhos, com pescador, com pesquisadores, já realizei audiências públicas para discutir esse tema. Estivemos conversando com muita gente a respeito. Tem pescador que realmente usa tarrafa, usa rede, retira peixe em pequeno tamanho? Tem. E por que não melhora a fiscalização? Por que não usa drone? Nós estamos na área tecnológica. Por que não utiliza os próprios ribeirinhos ali para poder fazer a fiscalização e pegar a polícia ambiental ali, o batalhão ambiental da Polícia Militar, para poder fiscalizar a região ribeirinha? Vai tirar emprego aí de aproximadamente 10 mil pescadores no estado de Mato Grosso, com a desculpa de que é para preservar o estoque pesqueiro do estado de Mato Grosso. Então, eu não sei quem que é essa empresa, qual que é a empresa, mas pode ter certeza que eu vou levantar. Eu quero conhecer de perto esse trabalho. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio, Nayara, mais uma vez. Feliz 2020 para todos nós, que não estivemos juntos aqui antes. Obrigado. Obrigada, deputado.